Olá, pessoal! Meu nome é Ana Paula Santos, eu sou membro ativo da Liga Acadêmica de Neurocirurgia da Bahia e o tema da nossa aula de hoje é traumatismo crânioencefálico. Caso possuam dúvidas, podem entrar em contato comigo ou com qualquer membro da Liga, já que estamos à disposição. Dentre os objetivos dessa aula, eu destaco compreender a anatomia e a fisiologia intracraniana básica, avaliar a vítima de traumatismo crânioencefálico para determinar as especificidades no seu atendimento e tomada de decisões, perceber a importância da reanimação adequada para limitar a lesão cerebral secundária, além de preparar vocês para o nosso processo seletivo. As inscrições já estão abertas, então se inscrevam e não percam a oportunidade de fazer parte da família Lank. Conhecer a neuroanatomia é fundamental na compreensão do traumatismo crânioencefálico, e o crânio é revestido por uma série de estruturas. O couro cabeludo refere-se ao conjunto de tecidos moles que revestem o crânio e, frequentemente, é atingido por lacerações. Essas lesões, se não controladas, podem resultar em grande perda sanguínea, ao tempo em que o couro cabeludo é irrigado por inúmeros vasos sanguíneos que se ramificam. As meninges são 3 membranas de tecido conjuntivo que revestem o sistema nervoso central, fornecendo proteção ao parênquima e sustentação aos vasos. São a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Entre o osso craniano e a dura mater, localiza-se o espaço epidural. O espaço subdural, por sua vez, é encontrado entre a dura mater e a aracnoide. E o espaço subaracnoide está entre a aracnoide e a pia mater. É importante relembrar que os espaços epidural e subdural são virtuais no crânio, ou seja, não existem em condições fisiológicas. Quanto ao aspecto ósseo, o crânio possui uma calota e uma base. A calota é uma superfície relativamente lisa, formada por ossos planos, enquanto a base é composta por ossos irregulares, o que a torna propícia à ocorrência de fraturas. Diante dessa percepção acerca da anatomia craniana, o traumatismo crânioencefálico é definido como uma lesão decorrente de trauma externo que tem como consequências alterações anatômicas do crânio e comprometimento das meninges, encéfalo ou seus vasos. No que tange à epidemiologia, o TCE representa um dos mais frequentes tipos de trauma encontrados nos serviços de emergência. Cerca de 90% das mortes pré-hospitalares relacionam-se a traumatismos cranianos. Grande parte dos sobreviventes sofre com danos funcionais e cognitivos, necessitando de reabilitação, e no Brasil existe uma prevalência em jovens do sexo masculino, sendo que a causa mais comum são os acidentes automobilísticos. Sua fisiopatologia está relacionada com 3 conceitos fundamentais: a pressão intracraniana, a doutrina Morron-Kelly e o fluxo sanguíneo cerebral. A pressão intracraniana, ou PIC, representa a pressão existente no interior da caixa craniana, a qual é promovida pelo seu volume. Esse volume é composto por sangue, encéfalo, massa encefálica e líquor. O valor da PIC é distinto de acordo com a faixa etária do indivíduo. Em repouso, crianças menores e lactentes possuem valores situados entre 8 e 10 mm de mercúrio e adultos ou crianças maiores de 10 a 15 mm de mercúrio. É fundamental manter a PIC em níveis fisiológicos, já que, quando elevada, pode provocar ou exacerbar isquemia ao reduzir a perfusão cerebral. O segundo conceito dispensável na compreensão da fisiopatologia do TCE é a doutrina Morron-Kelly. Ela afirma que o crânio é uma caixa rígida, incapaz de se expandir, e assim o volume total de seus componentes deve permanecer constante. De acordo com essa doutrina, a pressão intracraniana pode se encontrar ou passar por um estágio fisiológico, compensado ou descompensado. No estado fisiológico, os componentes intracranianos estão em equilíbrio. Na figura abaixo, em azul está representado o sangue venoso, em vermelho o sangue arterial, numa tonalidade mais clara a massa encefálica e, em amarelo, o líquor. Percebam que o volume total do conteúdo intracraniano está constante, de forma que a PIC apresenta-se dentro de faixas da normalidade. Já no estágio compensado, devido a condições patológicas, a exemplo de tumores, hidrocefalia ou hematomas, ocorre o acréscimo de um volume anormal no crânio, identificado pela cor roxa nesse desenho esquemático. E, pensem comigo, se o crânio é incapaz de se expandir, para que a pressão intracraniana não se eleve, são necessários mecanismos compensatórios. Esses mecanismos incluem o extravasamento de sangue venoso e líquor e, a partir deles, a PIC permanece
por certo período de tempo estável. O último estágio, o descompensado, caracteriza-se pela exaustão dos mecanismos compensatórios, quando a quantidade de sangue venoso e líquor extravasados já atingiram seu limite. Assim, o volume anormal do crânio passa a crescer rapidamente e os valores da PIC também sofrem elevação. Esse gráfico ilustra tal condição a partir do gradiente da diferença entre a pressão intracraniana e o volume de massa. Notem que até o ponto de compensação, o valor da PIC permanece em níveis fisiológicos, mas a partir do momento em que os mecanismos compensatórios se tornam insuficientes, a PIC cresce de modo exponencial, o que é extremamente perigoso devido ao alto risco de herniação cerebral. O terceiro conceito envolvido na fisiopatologia do TCE é o fluxo sanguíneo cerebral, que corresponde à quantidade de sangue que irriga o cérebro em determinado intervalo de tempo. Esse é calculado através da pressão de perfusão cerebral, determinada como a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. Conforme expresso na fórmula, a autorregulação da pressão arterial média é essencial para a manutenção do fluxo sanguíneo adequado e baixos níveis de fluxo sanguíneo cerebral são insuficientes para a demanda metabólica do cérebro após o trauma. Vítimas de TCE frequentemente apresentam quadros de hipertensão intracraniana, conceituada como a pressão intracraniana acima de 20 mm de mercúrio, que persiste por mais de 20 minutos em adultos. Essas vítimas possuem sintomas clássicos, que incluem a cefaleia, resultante do aumento da pressão que distende a dura mater, a meninge inervada e responsável pela sensibilidade intracraniana, papiledema, provocado pelo inchaço do disco óptico, e vômitos em jato, já que o aumento da PIC estimula o assoalho do quarto ventrículo, que, quando sob estímulo, promove o reflexo do vômito. Também podem manifestar a tríade de Cushing, cursando com hipertensão arterial numa tentativa de manter o fluxo sanguíneo cerebral adequado, seguido de uma bradicardia, já que os barorreceptores detectam o aumento da pressão e tentam compensá-la, e ritmo respiratório instável. Se a hipertensão intracraniana não for controlada, existe alto risco de herniação cerebral, em que o tecido cerebral é deslocado e comprimido contra estruturas adjacentes. A hernia uncal é bastante comum em vítimas de TCE e refere-se à protrusão do uncus, estrutura do lobo temporal, pela incisura do tentório. Nessa figura, o círculo vermelho demonstra a herniação do uncus devido ao grande efeito de massa provocado pelo hematoma. Esse deslocamento anormal promove a compressão do trato córtico-espinhal lateral, que resulta na hemiparesia contralateral. Essa sintomatologia é contralateral, pois as fibras desse trato se cruzam na decussação das pirâmides, a nível do bulbo. O nervo oculomotor também é comprimido e, diante da perda da sua função de contrair a pupila, ocorre uma midríase ipsilateral. A vítima expressa ainda a compressão da formação reticular, que culmina no rebaixamento do nível de consciência. O TCE é classificado conforme sua gravidade em leve, moderada ou grave e, segundo a morfologia, em fraturas cranianas e lesões intracranianas. No aspecto morfológico, as fraturas cranianas subdividem-se em de calota ou basilares, enquanto as lesões intracranianas são classificadas em difusas ou focais. Nessa aula abordaremos as fraturas basilares e as lesões intracranianas focais. Pacientes com fraturas de base de crânio cursam com alguns sinais clínicos típicos. A equimose periorbital ou sinal de Guaxinim é o acúmulo de sangue na região periorbital, cuja coloração escurecida se assemelha à pelagem escura dos olhos do guaxinim. A equimose retroauricular, com o acúmulo de sangue na porção mastoide do osso temporal. Rinorreia ou otorreia, que significam respectivamente o extravasamento de líquor pelo nariz e ouvido, e disfunção dos nervos facial e vestíbulo coclear. O hematoma epidural é um tipo de lesão intracraniana focal que decorre usualmente de impactos diretos ou contato, a exemplo de batidas de carro ou quedas de alturas elevadas, e está presente em cerca de 0,5% dos doentes com TCE. Origina-se, sobretudo, da ruptura da artéria meningia média. Essa artéria percorre o espaço entre a dura mater e o osso temporal, e seus ramos alcançam os ossos parietais, de forma que a localização mais frequente desses hematomas são as regiões têmporo e têmporo-parietal.
Nessa localidade, existe a zona descolável de Gerard Marchand, em que a porção escamosa do osso temporal é menos espessa, tornando-a propícia à ocorrência de fraturas. E, conforme visto na imagem da direita, o hematoma epidural é tipicamente unilateral, ou seja, não cruza a linha das suturas. Em sua forma clássica, é caracterizado pelo intervalo lúcido, compreendido como espaço de tempo entre o momento do trauma e a instalação dos danos neurológicos. Durante esse intervalo, os indivíduos acometidos manifestam a síndrome do walk, talk and die, em que, antes do aparecimento dos sintomas, são capazes de andar e conversar aparentemente sem alterações, mas, à medida que o hematoma se expande, ocorre a piora do quadro clínico do paciente, com deterioração neurológica grave que pode culminar até mesmo na morte. Nos exames de imagem, apresentam formato biconvexo ou lenticular e comumente estão associados a fraturas. A figura representada à esquerda é uma tomografia computadorizada de crânio em corte axial e janela de partes moles. Nota-se o hematoma epidural no hemisfério cerebral esquerdo do paciente e seu formato biconvexo. Já a imagem da direita também é uma tomografia computadorizada em janela de partes ósseas e, percebam, a fratura no osso temporal da vítima, o qual foi responsável pela ruptura da artéria meningia média e formação do hematoma. Já o hematoma subdural ocorre majoritariamente por mecanismos de aceleração e desaceleração ou golpe direto, e exibe uma grande incidência em indivíduos alcoolistas ou idosos. É provocado principalmente pela laceração de veias pontínuas, que são vasos que atravessam o espaço subdural e drenam para os seios da dura mater. Nesse desenho é representada a ruptura de uma veia pontínea, que culminou na formação do hematoma e acúmulo de sangue entre a dura mater e a aracnoide. Além disso, o hematoma subdural é extremamente perigoso, pois apresenta um alto risco de lesão parenquimatosa concomitante. Nos exames de imagem, podem aparecer com aspecto hiperdenso, isodenso ou hipodenso. Esses três exames são tomografias computadorizadas de crânio em janela de visualização do parênquima cerebral e corte axial. Na primeira imagem, o sangue está localizado no hemisfério cerebral esquerdo do paciente e é hiperdenso, característica comum de quadros mais agudos. No segundo exame, o hematoma também situa-se no hemisfério esquerdo, mas é isodenso, de modo que a sua distinção do parênquima cerebral e visualização é dificultada. Na terceira figura, o sangue é escuro, hipodenso, típico de quadros crônicos. Em todas as tomografias, percebam que o hematoma subdural possui um formato semilunar, acompanhando a convexidade do crânio. O TCE é classificado, conforme sua gravidade e escala de Coma de Glasgow, em leve, moderado ou grave. Essa escala avalia o nível de rebaixamento de consciência das vítimas de TCE a partir da análise de 3 parâmetros: a resposta ocular, cuja pontuação varia de 1 a 4, resposta verbal, de 1 a 5, e resposta motora, de 1 a 6. Assim, o cálculo do score é feito a partir da soma da pontuação obtida pelo paciente em cada um desses 3 domínios. Quando essa pontuação está entre 13 a 15, o TCE é caracterizado e classificado como leve, de 9 a 12 moderado e de 3 a 8 grave. Os estímulos pressóricos são realizados em locais específicos, no trapézio, leito unguial e incisura supraorbitária. Se existir assimetria, deve-se usar a melhor resposta motora no cálculo do score. A escala de Coma de Glasgow passou por atualizações, sendo incluída a reatividade pupilar enquanto critério de avaliação. Esse critério, ao contrário dos demais, é calculado de forma decrescente e, assim, se as duas pupilas não reagirem, subtrai-se 2 pontos, se uma pupila não reagir, é perdido 1 ponto e, caso as duas pupilas apresentem fotorreagência, nenhum ponto é perdido. Assim, esse novo cálculo do score é feito a partir da diferença entre a pontuação obtida nas respostas ocular, verbal e motora e o Glasgow pupilar. Eu trouxe aqui um caso clínico para tentar exercitar o conhecimento de vocês e sugiro que pausem o vídeo, leiam com cautela e tentem correlacionar os sintomas apresentados pelo paciente com tudo que já vimos nessa aula até aqui. A vítima em questão é do sexo masculino, tem 26 anos, pardo, chega ao pronto-socorro devido a atropelamento por carro há 20 minutos com a ejeção da vítima. Deu entrada neste serviço nitidamente bêbado, porém sem perda de consciência e convulsões ou vômitos.
apresentava-se consciente, com abertura ocular à voz, confuso e obedece a comandos. Mas, após 40 minutos da admissão, apresentou anisocoria pupilar, com midríase em lado direito, hemiparesia em lado esquerdo, localizava a dor, abertura ocular à pressão e nenhuma resposta verbal. Em vermelho estão destacadas as informações mais relevantes para a compreensão sistêmica do quadro clínico do paciente. No momento de sua entrada no serviço de emergência, qual era o score na escala Glasgow? Percebam que ele estava consciente com abertura ocular à voz, 3 pontos na resposta ocular, 4 pontos na verbal, já que estava confuso, e obedecia a comando simples, 6 pontos na motora, totalizando assim um Glasgow de 13. Mas, após 40 minutos, apresentou um rebaixamento do nível de consciência, sendo capaz de localizar a dor, 5 pontos na resposta motora, nenhuma resposta verbal, 1 ponto na resposta verbal, e abertura dos olhos mediante estímulo pressórico, 2 pontos, totalizando assim 8 pontos. Esse foi o exame de imagem realizado no paciente no momento de sua admissão. É uma tomografia computadorizada de crânio em corte axial e janela de visualização do parênquima cerebral. O que vocês observam de diferente nessa tomografia? Ela demonstra um hematoma epidural no hemisfério cerebral direito do paciente, associado a um hematoma subgaleal. Assim, o rebaixamento do nível de consciência, após 40 minutos, ilustra o conceito de intervalo lúcido, típico desse hematoma. E a anisocoria e hemiparesia contralateral em lado esquerdo podem ser explicadas pela herniação do uncus. Mas, e agora, como manejar o paciente de TCE? Para responder essa pergunta, devemos compreender as particularidades de vítimas de TCE, conforme a gravidade, para determinar o melhor manejo e o tratamento mais adequado. Pacientes com TCE leve apresentam lesão cerebral leve, estando conscientes e falantes, com frequente história de desorientação, amnésia ou perda transitória de consciência. Eles correspondem a aproximadamente 75% dos casos de TCE admitidos nos serviços de emergência. Grande parte consegue se recuperar sem intercorrências, mas cerca de 3% apresentam piora inesperada com posterior disfunção neurológica. Ao lidar com essas vítimas, nós devemos seguir à risca esse princípio expresso pelo ATLS. Nunca atribuir alterações no estado mental a fatores de confusão até que a lesão cerebral possa ser definitivamente excluída. Como vimos anteriormente, o paciente de TCE leve pode referir desorientação, amnésia ou outros sintomas que muitas vezes são erroneamente atribuídos à ingestão de álcool, toxicológicos ou outros fatores de confusão. Mas isso não deve ocorrer, em hipótese alguma, até que a lesão cerebral tenha sido excluída definitivamente enquanto causa para esses sintomas. O manejo e tratamento desses doentes se inicia a partir de uma anamnese bem detalhada da história do paciente, em que devem ser obtidos dados como o sexo, a idade, o mecanismo de trauma, o exame geral no intuito de excluir causas sistêmicas, exame neurológico direcionado para detectar possíveis danos neurológicos. Em seguida, deve-se realizar a radiografia de coluna vertebral no intuito de encontrar possíveis traumas raquimedulares, realizar a colheita dos níveis de álcool sanguíneo e o perfil toxicológico da urina e a tomografia computadorizada de crânio, caso seja necessária. Dentre os critérios e as indicações para a tomografia computadorizada, destacam-se o score na escala de coma de Glasgow menor que 15 após 2 horas, a idade maior que 65 anos, que, quando combinada ao uso de anticoagulantes, aumenta o risco de mortalidade nesses pacientes, o mecanismo de trauma, a suspeita de fratura craniana com afundamento, sinais de fratura de base de crânio, amnésia, perda de consciência maior que 5 minutos ou vômitos de 2 ou mais episódios. É importante salientar que a realização da tomografia computadorizada de crânio não deve retardar a transferência do doente, sobretudo quando seu nível de instabilidade cardiopulmonar exige sua admissão em um outro local com melhor possibilidade de tratamento. Após a avaliação inicial e aquisição da tomografia, caso seja necessária, o paciente pode permanecer no hospital para observação e internação. Dentre os critérios para se observar ou internar o paciente, destacam-se tomografia computadorizada com alterações, cefaleia moderada ou grave, perda prolongada de consciência, Glasgow menor que 15, intoxicação significativa por álcool e drogas, falta de acompanhante confiável em casa,
fratura craniana e traumas associados, otorreia ou rinorreia e traumatismo penetrantes. O indivíduo só é liberado na ausência de critérios para internação, o que implica que ele esteja em Glasgow 15, assintomático, acordado e alerta. Antes de receber alta, o médico deve entregar o protocolo de instruções, que contém uma série de orientações para indicar as condutas que devem ser tomadas após a alta. Esse documento exige a presença de um acompanhante 24 horas para que o quadro do paciente seja avaliado com cautela e, se ocorrer declínio de estado neurológico ou manifestação sintomática, a exemplo de vômito ou cefaleia, o retorno é obrigatório. Também deve ser marcado um retorno para o ambulatório. Pacientes com TCE moderado apresentam-se confusos e sonolentos, apesar de ainda obedecerem ordens simples. Representam aproximadamente 15% das vítimas de TCE e todos esses doentes necessitam de hospitalização para observação em unidades de emergência. Considerar ou admitir a transferência é a opção viável para facilitar o tratamento neurocirúrgico. Todos esses pacientes devem ser tomografados. Vocês se lembram que uma das indicações para a tomografia computadorizada é o score na escala de coma de Glasgow menor que 15? Então, se as vítimas de TCE moderado possuem uma pontuação de 9 a 12 nessa escala, logo, todas elas necessitam realizar esse exame. A admissão em um hospital neurocirúrgico é o primeiro passo para o seu manejo e tratamento. Após o exame inicial, semelhante às vítimas de TCE leve, avaliações neurológicas frequentes são realizadas. Se o doente melhorou, ele receberá alta quando adequada, desde que, com acompanhamento clínico, e, caso ocorra piora neurológica, deve-se repetir a tomografia computadorizada e tratá-lo como um paciente grave. Os doentes com TCE grave não conseguem obedecer comandos simples, mesmo após estabilização cardiopulmonar. Constituem aproximadamente 10% dos portadores de TCE admitidos na emergência e possuem os maiores índices de mortalidade e morbimortalidade, de forma que o diagnóstico e tratamento imediato são extremamente necessários na emergência. O manejo e tratamento são feitos de acordo com algumas etapas: a avaliação primária e reanimação, a avaliação secundária, procedimentos diagnósticos, agentes terapêuticos e reavaliação neurológica. No aspecto da avaliação primária e reanimação, a hipotensão aumenta a chance de mortalidade em pacientes com TCE grave e, quando combinada a hipóxia, que também é um fator agravante, aumentam ainda mais os riscos de mortalidade. A identificação de hemorragias exsanguinantes é fundamental para prevenir a perda sanguínea extensa e, dessa forma, a estabilização cardiopulmonar é imperativa nesses pacientes. De acordo com a ordem estabelecida pelo ATLS, as vias aéreas de ventilação correspondem às primeiras instâncias analisadas na avaliação primária. A parada respiratória transitória e a hipóxia usualmente causam lesão cerebral secundária em pacientes com TCE grave. No início, o paciente é ventilado com oxigênio a 100%, até que a gasometria seja colhida e ajustes sejam feitos na fração expirada de oxigênio. A saturação do oxigênio considerada adequada é maior que 98% e a pressão parcial do gás carbônico deve ser mantida em 35 mm de mercúrio. Na etapa da circulação, se o doente estiver hipotenso, é imprescindível identificar a fonte primária da hipotensão para restabelecer a normovolemia a partir do uso de sangue, produtos deles ou fluidos isotônicos. O exame neurológico de pacientes com hipotensão não é confiável, porque os que não respondem a estímulos podem se recuperar logo após a restauração da volemia. Após a estabilização cardiopulmonar, na avaliação secundária, são feitos exames em série para detectar comprometimento neurológico. Os procedimentos diagnósticos, por sua vez, incluem a obtenção de tomografia computadorizada e, se ocorrerem alterações no quadro clínico do paciente, esse exame deve ser repetido. O tratamento clínico objetiva impedir as lesões cerebrais secundárias e o seu princípio básico é que, se ao tecido nervoso lesado for oferecido um ambiente ótimo para a recuperação, esta pode ser alcançada e o neurônio pode recuperar sua função normal. Esse tratamento é feito a partir da administração de fluidos intravenosos, manitol, solução salina hipertônica, barbitúricos ou anticonvulsivantes. Fluidos intravenosos são utilizados para reanimar o paciente e manter sua normovolemia. Fluidos hipotônicos não devem ser usados, pois não apresentam uma boa efetividade.
A utilização de soluções glicosadas, ou seja, com alto teor de glicose, pode causar hiperglicemia, o que é prejudicial às vítimas de TCE. Assim, a recomendação mais aceita atualmente é o uso da solução de Ringer lactato ou solução salina isotônica. O manitol é utilizado para reduzir a pressão intracraniana elevada e, em pacientes hipotensos, não reduz a pique adequadamente. Ele apresenta um efeito diurético potente e a perda de fluidos pela urina pode agravar a hipotensão e a isquemia cerebral. A solução hipersalina também é usada para diminuir a pressão intracraniana elevada, sendo preferível para pacientes hipotensos, pois não é diurético. Mas não existe diferença na diminuição da pique quando comparada ao manitol, e ambos não reduzem a pique adequadamente em pacientes hipovolêmicos. Os barbitúricos são efetivos na redução da pressão intracraniana e não devem ser usados em pacientes hipotensos ou hipovolêmicos. Também apresentam uma meia-vida longa e, dessa forma, retardam o tempo de determinação de morte encefálica. O TCE moderado e grave, de forma geral, aumenta o risco de incidência de convulsões pós-traumáticas. Quando prolongadas, elas podem causar lesão cerebral secundária e, em alguns casos excepcionais, o controle pode exigir anestesia geral. Para controlar convulsões agudas, são recomendados a fenitoína e fosfenitoína, enquanto para convulsões prolongadas, o diazepam e lorazepam. O uso prolongado de anticonvulsivantes não altera os resultados de convulsões a longo prazo, e estes só devem ser usados somente quando necessário, já que podem dificultar a recuperação cerebral. Segundo a 10ª edição do ATLS, o uso profilático de fenitoína e valproato de sódio não é recomendado para prevenir convulsões pós-traumáticas tardias. O tratamento cirúrgico das vítimas com TCE pode ser necessário em lesões de couro cabeludo, fraturas cranianas com afundamento, lesões intracranianas de massa e ferimentos cerebrais penetrantes. As lesões de couro cabeludo costumam provocar uma extensa perda sanguínea em crianças e idosos, de forma que é imprescindível a realização de uma verificação detalhada para que sejam identificados fraturas ou corpos estranhos. A compressão direta para controle do sangramento é uma opção viável, mas, de modo geral, são utilizados clipes, suturas ou grampeadores adequados. As fraturas cranianas com afundamento representam iminente risco de lesão de estruturas vasculares e, no intuito de perceber a extensão dessas fraturas, a tomografia computadorizada é indicada para detectar o grau do hematoma ou contusões. A redução cirúrgica é recomendada se o grau da depressão for maior que a espessura da calota adjacente ou se a fratura estiver exposta e contaminada. Afundamentos menos significativos podem ser solucionados com o fechamento da laceração do couro cabeludo. As lesões intracranianas de massa devem ser tratadas especialmente e prioritariamente por um neurocirurgião. Apenas em situações de emergência, em que a presença deste não seja possível, sob hipótese alguma, pode-se considerar a trepanação por um cirurgião, desde que acompanhado e aconselhado por um neurocirurgião. A craniotomia por perfuração com broca é um procedimento em que são realizadas aberturas no crânio do paciente no intuito de drenar hematomas e assim aliviar a pressão intracraniana. Apesar disso, esse procedimento possui uma baixa resolutividade no tratamento de hematomas, sendo que a craniotomia com retirada de flap ósseo, ou seja, retirada de parcela da calota craniana, é o procedimento cirúrgico com maior efetividade. Os ferimentos cerebrais penetrantes nas regiões órbito-facial ou pterioneal são capazes de formar fístulas arteriovenosas ou aneurismas. A mobilização ou retirada precoce do objeto penetrante é extremamente contraindicada, pois pode provocar hemorragia intracraniana ou lesão vascular fatal. A obtenção da tomografia computadorizada ou angiotomografia é indicada para perceber a extensão desse ferimento cerebral penetrante e a possível lesão de estruturas vasculares, e o uso de antibióticos profiláticos de amplo espectro são recomendados no intuito de prevenir infecções. O mnemônico Fast Hug, proposto pelo médico intensivista Luiz Vicente, aborda 7 aspectos principais que necessitam ser priorizados no tratamento pós-operatório de pacientes em estado crítico. O F representa feeding, traduzido em alimentação, ressaltando a importância de manter o paciente bem nutrido, seja por via oral, interal ou parenteral. A. Analgesia, para reduzir a dor, já que ela impede uma boa recuperação fisiológica e psicológica.
S. Sedation, sedação, mantendo o paciente calmo, confortável e colaborativo. Nesse aspecto, deve-se evitar a sedação excessiva, já que ela pode dificultar a recuperação cerebral. T. Tromboprofilaxia, no intuito de impedir a formação de trombos pelo uso de fármacos, como heparina, ou tratamento não farmacológico, a exemplo da utilização de meios de compressão. H. Red, evidenciando a necessidade de manter a cabeceira da cama do paciente e o tórax elevados, com grau de inclinação de 30 a 45 graus para impedir a pneumonia aspirativa. U. Úlcer, com a prevenção das úlceras por estresse e gastroduodenais. E G. Glicose, com controle dos índices glicêmicos para que esses permaneçam em níveis fisiológicos. Essas foram as referências utilizadas para fazer a aula. Se possuírem dúvidas, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal e acompanhar a LANC nas redes sociais. Muito obrigada pela atenção!